Vamos lá, o tema da live de hoje: quando e onde usar citações. Na live de hoje eu vou falar o que é citações, quais são os tipos de citações, certo? Então, por que a gente precisa citar, né? O que é que a gente vai citar? Quando é que a gente vai citar? Então, qual o formato dessas citações que a gente precisa fazer? Qual a quantidade de citações recomendadas em cada parte do trabalho? Né? Quando é que eu posso escrever com as minhas palavras? Quando é que eu não preciso citar? Tudo isso a gente vai ver na live de hoje, certo? Então, vamos lá, bora começar? Aproveita agora, compartilha essa live com outras pessoas, clicando no aviãozinho aqui e chama mais gente pra cá. Bora começar a live de hoje. Então, tem muita gente que tem dificuldade na hora de fazer as citações. O que é que acontece? Se você não entender esse assunto aqui, né? Se você não dominar, se você não conhecer esses principais pontos que eu vou te mostrar aqui, eu não tô falando que você precisa, que você vai ter que decorar toda aquela norma, não. Eu vou te mostrar aqui os principais pontos que é o que você vai usar no seu trabalho. Então, se você não compreender isso, você não consegue escrever o seu trabalho e principalmente a parte do seu referencial teórico, tá? Então, é muita gente que fala: professora, eu não tô conseguindo escrever no meu referencial, professora, como é que eu cito tal coisa, como é que... Enfim, então, a escrita, ela também gira em torno das citações, tá? Então, quando a gente não sabe citar, quando a gente não sabe quais são as partes que a gente precisa escrever com citação, quais são as partes livres que a gente pode escrever com as nossas palavras, aí a gente trava e não consegue avançar, certo? Mas vamos lá, começando. Então, citação nada mais é do que você mencionar uma informação que você extraiu de outra fonte. Lembra que a gente falou de plágio na semana passada? E aí eu falei que plágio é quando você usa a ideia, de outra pessoa, o conteúdo, enfim, de outro autor, e você não dá os devidos créditos, né? Como é que você dá esses devidos créditos? Fazendo a citação. E aí, essa citação, você precisa seguir algumas normas, né? Você precisa seguir algumas regras para você conseguir citar esses autores no seu trabalho. Não é citar de qualquer forma, porque quando você cita de forma errada, né? Você aí vai perder pontos no seu trabalho, tá? Então, por que você precisa citar? Primeiramente, para dar os devidos créditos para esses autores, dessas informações que você tirou de outro lugar. E, consequentemente, evitar o plágio. Além disso, a citação é importante para você comprovar informações também. Então, por exemplo, vamos supor que você diz assim, no seu texto: 90% dos brasileiros sofreram algum tipo de ansiedade durante o período de isolamento social. Ponto. Você falou essa informação. Mas de onde você tirou isso? De qual estudo você tirou? Essa informação não é sua, então você precisa trazer uma evidência que comprove essa informação. Então, qual seria essa evidência, por exemplo? Segundo os dados do Ministério da Saúde, divulgados, em agosto, setembro de 2020, 90% dos brasileiros tiveram algum tipo de ansiedade, algum transtorno de ansiedade durante o período de isolamento social. Isso seria um exemplo de como você está comprovando, evidenciando a informação que você traz. Outra coisa poderia ser: de acordo com o autor tal, então de acordo com Machado 2020, né, em um estudo realizado com tal pessoas, né, com X pessoas, com tal grupo de pessoas, verificou-se que 90% dos entrevistados sofreram algum tipo de ansiedade durante o período de isolamento social. Então, isso você está fundamentando o seu trabalho, você está trazendo evidências para o seu trabalho, certo? Comprovando informações, como através de citações. E aí, o que você pode citar? A gente pode citar textos, né? E informações em forma de texto, mas a gente também pode citar imagens, a gente pode citar tabelas. Quando eu falo imagens, eu estou me referindo a gráficos,
fluxogramas. Isso é muito legal, porque você pode pegar uma informação, né, uma imagem de algum local, um gráfico de um outro autor, que não foi você que fez, mas você pode inserir no seu trabalho e citar ele. Então, o gráfico mostra, o gráfico abaixo, de acordo com o estudo de, sei lá, Barros 2020, o gráfico abaixo demonstra uma evolução no comportamento de compra dos consumidores nos últimos 3 meses. Então, aumentou o número de compras pela internet. Aí você mostra lá o gráfico. Não foi você que fez esse gráfico e não tem nenhum problema você citar, certo? Então, tem uma frase que eu sempre digo, tá ok aqui a conexão, tá, gente? Obrigada. Tô acompanhando aqui pelo computador também. Então, tem uma frase que eu sempre digo, que copiar o bom não é errado, certo? Então, quando você copia uma informação boa, de maneira alguma isso é errado. O errado é você copiar e não citar a fonte de onde você copiou. E isso aí é errado e é o plágio que a gente falou na semana passada, né? Nas lives da semana passada. Então, é legal você trazer gráficos de outros trabalhos, você trazer tabelas, uma tabela do IBGE, ou uma tabela de algum outro trabalho mesmo, uma tabela do Ministério da Saúde. Enfim, você pode trazer fluxogramas, né, para explicar algum contexto lá, certo? Você pode trazer a imagem de algum local, enfim, de onde você, né, um mapa para explicar onde fica tal localidade. Então, tudo isso você pode trazer para o seu trabalho e você precisa citar, certo? Quando uso uma citação da internet e não tem a página, o que eu faço? A professora Joelma perguntou aqui. Depende de onde você está tirando, tá? Quando você fala internet, é muito amplo. A gente viu na live da semana passada sobre materiais, né? De quais materiais você pode usar no seu trabalho. Se você estiver falando de sites como blogs, de sites que não são comprovadamente, né, não tem informações cientificamente comprovadas, eu já te recomendo nem citar, certo? Não é recomendado usar esse tipo de material no seu trabalho. Então, você precisa utilizar materiais que tenham todas as informações necessárias para você citar ele, certo? Claro, pode ser sei lá, de repente, só um exemplo, um artigo científico que não tenha número de página. Isso é raríssimo, tá, gente? Mas vamos só supor, tá? Um artigo que não tenha número de página. Você queira fazer uma citação direta, eu já vou chegar lá para explicar um pouquinho mais sobre isso. Você queira fazer uma citação direta, o artigo não tem página, você pode colocar lá, sem página, coloca SP. A norma permite, mas vai depender de onde você está tirando isso. Então, se for blog, se, né, não for sites confiáveis, essas informações, então você vai precisar desse número de páginas, certo? Então, se for qualquer uma desses lugares que não são fontes de pesquisa, é interessante você não citar. Se for uma reportagem do Ministério da Saúde, uma reportagem, sei lá, da Organização Mundial da Saúde, uma reportagem do IBGE, uma publicação tal, normalmente você vai transcrever com as suas palavras, tá? E aí não vai precisar do número de páginas. E aí o pessoal tá perguntando, a Cielo é confiável? Quem tava aqui na semana passada pode responder pra Denise se a Cielo é confiável? Totalmente confiável, tá, Denise? Eu liberei um presente pra vocês, não foi? Foi lá no e-mail. Quem participou das lives anteriores recebeu lá os sites de pesquisa, tá certo? 16 sites de pesquisas confiáveis para você. Quem se inscrever no workshop vai estar recebendo, tá, gente? O presente, ok? Então, vamos lá, continuando. Então, o que você pode citar, né? Textos, imagens, tabelas, gráficos. E aí, onde as citações podem aparecer? Às vezes confunde um pouquinho porque existem vários tipos de trabalho. Lembra que a gente falou nas lives anteriores? Então, alguns trabalhos, dependendo da sua faculdade, dependendo da sua instituição de ensino, né? Vai fornecer um modelo de trabalho de acordo com as regras daquela instituição, mas normalmente sempre adotam umas regras ou outras da ABNT.
certo? E aí, tem dois tipos, as citações podem aparecer em dois locais diferentes. O mais comum é no texto. Sabe quando você está lendo o teu texto lá e no final do texto, ou perto dele, ou no início, vai ter lá um parêntese com um nome em maiúsculo, letra maiúscula ou caixa alta, como a gente chama, o nome em caixa alta e o ano, né? Então, e fecha parêntese. Isso é uma citação, exemplo de citação no texto, tá? Isso seria um exemplo de citação. Pode ser também no texto, pode ser segundo o autor fulano de tal e o ano, né, em parênteses. Isso também é um exemplo de citação no texto. Qual é o outro exemplo de citação? É em notas de rodapé. Então, às vezes, vai ter lá embaixo da folha, no final da folha, aquelas letrinhas menorzinhas. E ali pode vir também algumas citações. Vai depender do exemplo, do tipo da norma que você está seguindo ou do modelo do seu trabalho que a sua instituição está sugerindo, né? Está exigindo que você entregue, certo? Mas o mais comum, a maioria, né, 80%, é que seja no texto mesmo a citação, tá? Então você já sabe que pode ser no texto ou em notas de rodapé, mas o mais comum e a maioria é que seja no texto. E aí existem dois formatos dessa citação, que pode ser o formato autor-data, que a gente chama. O que é o formato autor-data? Justamente quando aparece o sobrenome do autor e o ano que ele publicou aquele trabalho. Então, como eu dei o exemplo, Barros 2020, isso chama-se autor-data, né? Então, pode ser segundo Barros, abre parênteses, 2020, fecha parênteses e escreve a frase, ou pode ser lá no final do seu texto. Então, você transcreve a frase e no final você abre parênteses, coloca Barros, maiúsculo, vírgula, 2020, fecha parênteses. Esse chamado é o sistema autor-data. E tem o sistema numérico. Já viu alguns trabalhos que você está lendo e no final da frase tem um númerozinho elevado, pequenininho lá, então tem um número 1, número 2, número 3 e aí vai seguindo. Esse é o chamado, né, sistema numérico, certo? Então, no sistema numérico, você só coloca o númerozinho e lá no final das suas referências é que você vai colocar o nome do autor com base nesse número. Então, quem é o autor número 1 que você citou? Quem é o autor número 2 que você citou? E aí você coloca. Então, existem esses dois sistemas. Se você nunca viu, quando você começar a pesquisar materiais, você vai encontrar esses dois modelos, certo? Pessoal que não recebeu, olha aí a Lorena. Lorena, manda direct pra mim, tá? Você que participou das lives da semana passada e que se inscreveu e não recebeu, tá bom? Não precisa ficar chateada. Gente, quem não recebeu o presente, tá lá no e-mail. Quem se cadastrou no workshop até na semana passada, até ontem, se eu não me engano, foi. Quem se cadastrou no workshop até ontem recebeu o presente, a lista lá, tá? Com os 16 sites. Se você não recebeu ainda, se você se cadastrou depois ou hoje, você vai receber, certo? Vamos lá continuar. Olha aí, Emanuel, esse numérico eu não sabia. Pois é, mas quando você começa a ver alguns trabalhos, muitos principalmente na área da saúde, tá, gente? Não é uma regra, mas muitos na área da saúde utilizam mais esse sistema numérico. Os demais utilizam o autor-data, mas aí sempre depende do tipo de trabalho que a sua instituição vai exigir de você, certo? Então, pode vir dos dois jeitos. E aí, vamos lá. Quais são os dois tipos de citações que existem? Primeiro, citação direta. O que é a citação direta? É quando você copia o texto que tá lá e cola exatamente, né? E coloca no seu texto, copia e cola exatamente da forma que ele tá escrito lá. Você não muda nenhuma palavra. Mas, professor, eu posso fazer isso? Pode fazer. Lembrando mais uma vez, copiar o que é bom não é errado. Errado é copiar e não citar a fonte. Certo? Então, você copia e cola no seu trabalho exatamente o texto como ele tá lá, sem mudar absolutamente nada. Isso é o que a gente chama de citação
direta, tá? E aí, teve alguém que perguntou aqui, é obrigatório colocar a página na citação? Então, é obrigatório colocar a página na citação quando a citação for direta. Isso quer dizer, quando você não mudou nada naquele texto, você precisa colocar a página. Então, você vai colocar o autor, vírgula, o ano, vírgula, e a página de onde você tirou. A página do artigo lá, a página do livro, enfim, a página do TCC que você consultou, certo? Então, é obrigatório colocar o número de páginas quando a citação for direta. Quando a citação for indireta, não é necessário colocar o número de páginas. Mas ainda falando da citação direta, existem dois tipos de citação direta. A primeira é a curta, que a gente chama, que é quando ela tem no máximo 3 linhas. Vamos supor que é apenas uma frase, que você quer colocar lá uma pequena frase e ela tem apenas 3 linhas. Isso é o que chamamos de citação direta curta e ela precisa vir entre aspas. Então, vamos supor que você quer falar, quer citar uma frase que está exatamente como está lá no texto, você copiou e colou no seu trabalho. Você precisa colocar ela entre aspas para a gente entender que aquilo ali é uma citação direta. E aí você coloca no final o autor, o ano e a página, certo? Isso seria uma citação direta. Se a citação for longa, isso seria uma citação direta curta. Se a citação direta for longa, ou seja, se for mais de 3 linhas, sabe quando a gente está lendo um trabalho e aparece aquelas letrinhas menorzinhas no meio do texto, como um parágrafozinho, como se fosse um quadradozinho às vezes, ele está um pouco recuado para a direita, né? A letrazinha dele é menor. Então, isso é um exemplo de citação direta longa, tá? Então, a citação direta longa, você precisa fazer um recuo, o que a gente chama, que é fazer um espaçamento de 4 centímetros. Então, aquilo ali tem um tamanho adequado e definido pela norma, certo? Então, é um espaçamento de 4 centímetros. Você precisa diminuir a letra. Então, a letra padrão do TCC, da monografia, do projeto, do artigo é qual? Tamanho 12. A letra padrão é tamanho 12. E a letra da citação longa vai ser tamanho 10, certo? Deixa eu ver aqui. Lá no meu canal do YouTube, quando terminar essa live, eu recomendo que vocês coloquem lá TCC Academy e coloquem citação. E eu explico como você faz essa formatação, tá certo? Essa formatação da citação direta longa, para ela ficar com um recuo de 4 centímetros, né? Ela tem um espaçamento simples e etc, tá certo? Então, é muito importante que você dê uma olhadinha nesse vídeo, tá bom? Principalmente se você não souber como formatar. Deixa eu ler aqui da professora. Na citação direta curta, eu colocando a citação no início, está errado? Não, não está errado. Pode ser no início da frase e pode ser no final da frase também, certo? Aquele parêntesezinho é no final. No início, você vai escrever na frase mesmo. Então, por exemplo, um exemplo de citação direta no início. Segundo fontes, abre parênteses, 2020, vírgula, página 42, fecha parênteses. Aí você abre aspas e escreve todo o seu texto, certo? Depois você fecha aspas e coloca um ponto final. Então, não precisa colocar mais a do final do texto. Agora, se você escrever ela toda e depois quiser colocar no final, então, se colocar no começo, não precisa colocar no final. Se colocar no final, não precisa colocar no começo, certo? Ou é um ou é outro, tá? Sempre dessa forma. Então, esses são tipos de citação direta curta. Olha aí, a mãe de 3 já assistiu todos os vídeos do YouTube. Parabéns, tá? Então aí, ó, já o seu trabalho vai estar show de bola. E o outro tipo de citação é a citação indireta. A citação indireta é quando você
lê aquele trecho lá, né, o texto de outra pessoa, você lê aquela informação, você interpreta, então o que é que você entendeu daquilo que você leu e você reescreve com as suas palavras, certo? Isso é um exemplo de citação indireta, é quando você reescreve o texto com as suas palavras. Mas como a ideia não foi sua, você precisa citar da mesma forma para não cometer o plágio conceitual que a gente falou na live da semana passada, certo? E aí teve o PH que falou comigo lá no direct. Como citar os filósofos, Aristóteles, Platão, independente de quem você vai citar, seja esses filósofos, seja os autores mais recentes, você precisa, primeiro, ter acesso às obras desses autores. Então, obras que foram publicadas ou informações que foram publicadas por eles, você precisa ter acesso. Mas, de repente, é algo muito antigo, que você não tem como acessar. E aí o que é que a gente faz? É agora que eu vou falar sobre citação de citação. Em outras palavras, já vou responder especificamente a tua pergunta, tá, PH? Com o teu exemplo, vou usar o teu exemplo. Em outras palavras, a citação de citação. Vamos lá. Recapitulando para ninguém se perder, certo? Eu gosto aqui de ir bem certinho para ir recapitulando. Primeiro, quais são os tipos de citação que eu falei aqui? Só são duas, a direta e a indireta. A direta é quando você copia e cola exatamente como tá e faz a citação. Ela pode ser curta ou longa. Curta é até 3 linhas, vai escrever entre aspas. Longa é mais de 3 linhas, vai escrever com aquele recuozinho, a formatação diferente, certo? A citação indireta é quando você lê, você interpreta e reescreve com as suas palavras. Então, esses são os dois tipos de citação. E aí existe o que chamamos de citação de citação. A citação de citação pode ser tanto direta quanto indireta, certo? A citação de citação, eu costumo falar que é o disse-me-disse. É quando eu leio uma informação no trabalho de uma pessoa que aquela informação não é dela, já é ela falando de outro. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou consultando o trabalho de Azevedo. Só estou criando os nomes aqui, tá, gente? Um trabalho de Azevedo, do autor Azevedo, que publicou esse trabalho em 2019. Azevedo, no trabalho dele, falou sobre Aristóteles, falou sobre Platão, falou, enfim, sobre uma infinidade de outros autores. Então, eu não encontrei qual é o ideal. Se eu quiser usar Aristóteles, se eu quiser usar Platão, o ideal é eu ir lá nas publicações deles. Mas muitas vezes, por ser trabalhos muito antigos, a gente não encontra essas obras originais. Originais que eu digo, a gente não tem acesso a elas pela internet, enfim, às vezes são materiais que estão só disponíveis em meio impresso, meio físico, em alguma biblioteca do país e tal, ou do mundo, enfim. Então, às vezes são materiais que você não tem acesso. E aí é quando você faz a citação de citação. Então, é como se fosse: Azevedo me disse que Platão falou tal coisa, certo? E aí, como é que a gente vai fazer vai transformar essa frase que eu acabei de falar aqui, só que no contexto científico? Porque no popular é isso. Fulano de tal me disse que o outro cara falou tal coisa. Então, a citação de citação é isso, é o disse-me-disse. Então, a gente vai usar o que chamamos de APUD, A-P-U-D, que é o que a mãe de 3 acabou de escrever aqui nos comentários. Então, a gente vai usar o que chamamos de APUD. APUD é uma expressão latina que significa citado por, certo? Que é aquela coisa que é alguém que citou outra pessoa, certo? Eu fui ler aqui a mensagem e me perdi. Então, Azevedo, no caso, precisa ser alguém de renome, certo? Não, só precisa ser um material de cunho científico, o de Azevedo, certo?
Então, se é um artigo e ele está publicado, esse material é validado. Se foi Azevedo que escreveu, tem validação. Então, se ele citou Aristóteles, se ele citou Platão, se ele citou, enfim, quem quer que seja que ele citou, se é um artigo científico, lembra que a gente falou lá nas lives de quais materiais usar? Principalmente artigo científico, ou se foi algum livro que alguém escreveu e citou Aristóteles, foi algum livro, sei lá, de filosofia, e nesse livro de filosofia o autor ou os autores citaram as obras de Aristóteles, citaram as obras de Platão, citaram os conceitos, as ideias, enfim, citaram as teorias deles, você pode utilizar, certo? Sem nenhum problema. Por quê? Se você não tem acesso a essa obra original, então você vai ter que usar o disse-me-disse. Agora, se você tem acesso, o ideal é que você vá direto no material. Então, por exemplo, antes de dar continuidade, vamos supor que você leu lá, Azevedo falou tal coisa que Platão disse. Então, Azevedo disse que Platão falou tal coisa, tá? É o disse-me-disse da condição acadêmica. Então, você poderia ir direto na obra de Platão, no livro, no artigo, enfim, naquilo que ele publicou. Então, esse é o ideal. Mas quando você não acha, ou quando é quase impossível de você encontrar, porque é muito antigo, certo? Aí você vai e usa o APUD. Agora que eu vou falar o exemplo sobre o APUD, certo? A citação de citação, só uma observação, ela deve ser evitada ao máximo. Por quê? É como eu falei, é o disse-me-disse. Então, você não teve acesso realmente àquela informação na fonte. Você pegou de outra pessoa. Então, de repente, vai que Azevedo tá mentindo e Platão não disse aquilo, né? Mas não é bem assim. Claro que se o trabalho foi publicado, é porque tá validado, tá? Mas é como se fosse isso. Então, os professores, os orientadores, eles pedem ao máximo que o estudante, né, que o aluno evite ficar usando o APUD exageradamente, certo? Porque às vezes aquela informação veio de outra pessoa e você não tem certeza se aquela informação é correta, tá? E aí, como é que a gente vai usar esse tal de APUD, né? Você vai escrever o nome do autor que você quer, certo? Falar sobre ele. Então, por exemplo, Aristóteles, aí você vai usar a palavra APUD, citado por, né, Azevedo, certo? Mas deixa eu só pegar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Só um minutinho. Só um minuto. Aqui, ó. Porque você vai precisar colocar tanto o ano de publicação de Aristóteles quanto o ano de Azevedo, certo? Então, por exemplo, vai vir assim, segundo, na frase, certo? Segundo Aristóteles, 1400, não sei o ano, tá? Enfim, segundo Aristóteles, 1400, que é o ano que essa obra de Aristóteles foi publicado, certo? APUD, ou seja, citado por Azevedo, 2019. Então, eu tô falando que segundo as palavras de Aristóteles, lá dos anos 1400, sei lá, APUD, ou seja, citado por Azevedo 2019, a informação tal, certo? Então, eu tô falando que, segundo a ideia de Aristóteles, que eu li no trabalho de Azevedo, a informação é essa. Então, o APUD é usado nesse contexto, certo? Na citação direta, uso autor, ano e página. Exatamente, Helenildo. Aí, como eu uso na citação indireta, só autor e ano, certo? Na citação indireta, só autor e ano. Conseguiu entender, PH? E todos vocês, essa questão do APUD?
Quando realizada citação de 4 centímetros, deve ser feito o comentário logo abaixo? Depende, se você já tiver comentado acima, não necessariamente, você só precisa explicar aquele contexto. O que você não pode, Denise, é ficar jogando um monte de citação direta sem nenhum contexto, porque aí você precisa fazer, né, o que a gente fala da conexão entre as ideias, certo? Você não pode ficar só jogando as informações. Deixa eu ver aqui mais. No referencial teórico, a citação direta precisa... Foi o que eu acabei de responder, né? Precisa ser seguida de um comentário meu, basicamente, o que eu entendi sobre aquilo. Então, vai depender do contexto que você está inserindo a sua citação. Você pode fazer um comentário antes, ou você pode fazer um comentário depois, ou você pode trazer um comentário, um parágrafo que não necessariamente seja um argumento seu, mas que seja um contexto de um outro autor que complementa a citação anterior, certo? Show! Vamos continuar, que ainda vou falar a quantidade de citações recomendadas em cada trabalho, quando você pode escrever com as suas próprias palavras, quando não precisa citar, certo? Então, essa parte do APUDzinho é um pouquinho complicada, mas para facilitar, eu vou colocar um material lá no canal do Telegram, certo? Que vai explicar melhor como você faz essa citação, porque para eu falando assim, fica um pouquinho difícil da gente visualizar às vezes, principalmente para quem nunca fez, para quem não, né, tá tendo o primeiro contato agora, certo? Então, é importante a gente visualizar, mas a gente precisa entender esse conceito geral e tirar todas essas dúvidas por trás. No lugar do APUD, posso colocar o citado por? Com certeza, certo? Você pode escolher, ou você usa a expressão APUD, ou você usa a expressão citado por. Agora, precisa haver o que a gente chama de uniformidade, né? Então, se você começa usando citado por, você vai até o final, sempre que você precisar usar, você vai usar a expressão citado por, certo? Precisa haver essa padronização. Se você começa usando o termo APUD, sempre que você precisar citar novamente, você vai citar o APUD, certo? Pronto, é isso que eu imaginei, PH. O ano deles geralmente não são definidos. Temos apenas o século. Ok, sem nenhum problema, certo? Sem nenhum problema. Foi isso que eu imaginei. Eu falei assim 1400, mas enfim. Para entrar no grupo do Telegram, depois se inscreve no workshop lá no link azul no canal, aqui na descrição do meu perfil, no link azul na descrição do meu perfil. Se inscreve no workshop e depois é liberado um botãozinho lá para você entrar no Telegram, tá? Totalmente gratuito tudo, tá, gente? É só colocar o e-mail lá. Então, vamos lá, certo? Então, existe também uma expressãozinha latina chamada et al. Não sei se você já viu quando você estava lendo os trabalhos. Então, é um E, um T e depois um AL, que a gente chama de et al. Essa também é uma expressão latina que é chamada e outros, que é quando aquele trabalho tem muitos autores. A norma da ABNT vai dizer que é quando tem a partir de 4. Então, a partir de 4 autores, você não vai citar todo mundo, você só vai citar o primeiro. Aí, às vezes, você tá lendo e tem assim, um exemplo. Matos et al. 2019. Então, é porque além de Matos, tem vários outros autores ali, certo? É uma expressão latina para dizer e outros. Qual é o critério para escolher o nome que devo usar? É o primeiro autor do trabalho. Sempre lá no trabalho vai ter o primeiro autor. Não é por ordem alfabética necessariamente, não. Então, na publicação do artigo, vem a ordem dos autores. Então, pode ter lá Moreira, depois pode ter Arruda, então não é em ordem alfabética, é o que aparecer primeiro, que é o que a gente chama de autor principal do trabalho. Então, o autor principal é o que teve mais contribuição, enfim, eles definiram lá de acordo com aquele grupo, e aí o que aparecer primeiro no trabalho é o autor que você é o sobrenome desse autor que você vai citar, e vai ser o et al. Depois, certo? Seguido desse nome. Então, vai citar lá Moreira et al.
certo? E outra coisa, é sempre o sobrenome do autor, tá? Então, sempre o sobrenome, e é o último sobrenome do autor. Então, mas quando você vai olhar lá no artigo, normalmente já tá na frente esse nome. A maioria das vezes. Às vezes, se não tiver na frente, você já sabe que é o último. Então, se tiver lá, Joana Gabriela Barbosa, vai ser o Barbosa, certo? Que você vai citar. Você não vai citar Joana 2020, você vai citar Barbosa 2020, certo? Vamos lá continuar. Daqui a pouco eu respondo as dúvidas. A partir de quantos autores utiliza o et al? A partir de 4, certo? Falei 4 autores já utilizam o et al. Professora Joelma, que tá aqui escrevendo. Et al é desse jeito que a Isa Castro escreveu, tá certo? É um ET e depois um AL. Isso, show, Nadir. Beleza, a galera tá show de bola aí, ó. Blog da Mel, todo mundo respondendo. Obrigada, gente. Agora, quantidade de citações recomendadas em cada parte do trabalho, né? Devo citar na introdução, devo citar nos resultados, devo citar nas conclusões. Vamos ver isso. Na live de introdução, quem estava aqui já viu, já sabe, né? Que a gente pode sim fazer citações na introdução. Sempre dependendo do que o seu orientador exige de você ou a sua instituição exige de você, certo? Para tudo que eu vou falar aqui, desse sobre pode e não pode, não existe uma norma dizendo não pode citar na introdução, não pode citar em tal lugar. Não existe. O que existe é um consenso, né, sobre aquilo que é feito. Então, quando a maioria faz de uma certa forma, é porque aquilo ali está validado. Tá? Então, não é uma regra de pode e não pode. E sempre vai depender do que o seu orientador pedir ou a sua instituição. Tem algumas instituições que disponibilizam o manual do TCC e lá no manual pode estar escrito: na introdução não será permitido utilizar citação. Pode estar escrito no manual da sua instituição. Foi ela que definiu aquilo. Não é uma regra padrão de todos, tá? Então, na introdução, posso usar a citação? Pode, certo? Quando você for contextualizar o seu tema, você pode trazer contribuições de outros autores. Você pode trazer informações de outros autores. Posso fazer a minha introdução completa por citação? Não, né? A gente sabe... A gente viu na live de introdução, se você não assistiu, essa live tá disponível e não é por muito tempo, tá, gente? Eu vou tirar ela do ar no próximo domingo, tá? Então, quem quiser assistir tem que correr. Na live de introdução, a gente viu que ela é composta por vários elementos. Então, eu não posso fazer, não é comum, não é o ideal eu fazer a minha introdução completamente só com citações, certo? Então, na justificativa, é interessante usar a citação? Pode usar a citação na justificativa para você embasar algum dado, né? Então, de repente, é alguma informação relevante que algum órgão publicou ou de algum outro estudo, certo? Tudo isso você pode utilizar na sua justificativa também. Então, eu fiz um termômetro da citação, no material que vocês vão receber lá no Telegram, tá? Então, no material que vocês vão receber lá no Telegram, daqui a pouco eu vou mostrar como é que tá aqui, pra vocês entenderem o que pode e o que não pode. Referencial teórico. Devo colocar a citação no referencial teórico? O referencial teórico ou embasamento teórico, né, como a gente chama, é composto 90% de citação, porque nada mais é do que você demonstrando que outros autores já comentaram, já fizeram publicações sobre o seu tema. Então, você está trazendo as contribuições desses outros autores para o seu trabalho. Então, o referencial teórico vai ser a parte que mais vai conter citações no seu trabalho. Na metodologia, posso usar citação ou não, certo? Na metodologia, você pode usar citações de autores da metodologia científica, certo? Para fazer o embasamento metodológico. Como é que é isso, professora? Então, lá na metodologia, quando você falar essa pesquisa será uma pesquisa, sei lá, de natureza
básica de caráter qualitativo ou de caráter quantitativo. Então você precisa explicar por que essa metodologia de caráter quantitativo se aplica ao seu trabalho. Então, por exemplo, tem alguns autores renomados na área da metodologia que trazem esses livros que explicam. Então, você vai trazer lá um exemplo de citação na metodologia. Segundo Gil, que é o autor Antônio Carlos Gil, segundo Gil, 2008, um exemplo, as pesquisas quantitativas devem ser realizadas sempre que tal coisa for ser feita. Então, com base nessas informações e de acordo com a definição da metodologia dessa pesquisa, essa pesquisa se enquadra numa pesquisa de caráter quantitativo, certo? Então, é assim que a gente faz citação na metodologia, fazendo o embasamento metodológico. Então, se você escolheu fazer uma pesquisa de caráter, uma pesquisa descritiva, uma pesquisa explicativa, se você escolheu fazer um estudo de caso, então você cita lá algum autor que fala sobre a importância do estudo de caso ou quando o estudo de caso deve ser realizado e por que deve ser realizado. Então, isso vai trazer um embasamento metodológico para o seu trabalho, certo? Então, na metodologia, você pode sim fazer citações desses autores. Então, são autores de metodologia científica. Nos resultados, posso fazer citações nos resultados? Os resultados, na maioria das vezes, você vai demonstrar o que você achou no seu trabalho, no seu levantamento, nas suas pesquisas. Então, a quantidade de citações nos resultados é bem pouca, a não ser que você queira explicar algum resultado específico ou algum conceito. A maioria das citações vai vir nas discussões. Agora, tem trabalhos que os resultados e as discussões são juntos no mesmo capítulo e tem trabalho que os resultados são separados em um capítulo e as discussões são separadas em outros capítulos. Então, as discussões também devem ser compostas por citações, porque o que são as discussões? Nada mais é do que você pegar os seus resultados e comparar com outros autores. A gente não vai entrar não vai se aprofundar agora, porque a gente vai falar sobre resultados e discussões em outro momento, tá? Mas é só para você entender que você pode e deve utilizar citações nas suas discussões. Vai ter trabalho que não vai ter, né? Como você já sabe, que não vai ter resultados e discussões, vai depender do modelo do trabalho, vai depender do tipo de trabalho e do que a sua instituição pede, tá? Vamos lá, o próximo. Nas conclusões ou nas considerações finais, pode ter citações? Deve ter citação? Qual a quantidade? Então, as considerações finais é o fechamento do seu trabalho. Normalmente ela é bem direta, vai ter uma live, tá, gente, sobre conclusões, considerações finais. Ela é bem direta, ela não precisa de muita enrolação, você traz os principais pontos do seu trabalho, você pode escrever com as suas próprias palavras e não é necessário trazer citações, certo? Mas se precisar e você quiser, você pode trazer um ou outro autor, mas bem sucinto, tá? Então, nas conclusões também não é necessário você trazer. E aí, aqui nesse material, vocês não vão ver porque tá ao contrário, mas quando vocês receberem lá no Telegram, eu fiz um termômetrozinho de quanto de citação você pode colocar em cada parte do trabalho. Então, ó, na introdução, você pode colocar um pouquinho mais que 50%, ou seja, pode usar as citações aí, né, lá para contextualizar seu tema, sem perder aquela estrutura que a gente aprendeu na live anterior. O referencial teórico é esse segundo aqui, ó, ele é 90% citação, certo? Então, eu vou falar aqui, quando é que eu posso escrever com as minhas palavras, tal, tá? É o que o pessoal sempre pergunta. Então, o referencial teórico é 90% citação. Aqui, ó, a metodologia, você pode trazer um pouco de citações para embasar a sua metodologia. Então, são citações para embasamento metodológico, certo? Como eu falei, aqueles autores. Os resultados aqui, ó, resultados, tá ao contrário, eu sei, mas vocês vão receber, tá?
os resultados de bem pouquinho de citação, certo? Agora, se o seu resultado for junto com as discussões, se for junto, ó, então vai ter bastante citação lá, porque as discussões têm muita citação, certo? Então, se for junto, pode ter bastante. E as conclusões, ó, ou considerações finais, bem pouquinho aqui, ó, de citação, quase nada, porque não é necessário, certo? Então, é importante a gente seguir, se basear nessa regrinha para a gente também não exagerar nas citações, certo? Sempre lembrando de seguir as regrinhas, né, de como citar. E aí eu te mostro nesse vídeo que eu falei lá no canal do YouTube, que é melhor para você ver na prática, né? Então eu mostro lá na tela como você fazer essas citações, tá? E a pergunta que eu sempre falo, né? Quando eu não preciso atribuir os créditos, ou quando eu não preciso fazer a citação, ou quando é que eu posso escrever com as minhas palavras, certo? Existe uma classificação das partes do TCC que a gente chama de partes livres, né? E partes com embasamento. As partes com embasamento são essas partes com a citação. Quando você está escrevendo, você pode fazer alguma argumentação relacionada com aquele parágrafo, certo? Que você está escrevendo. Ou seja, você pode trazer algo que complemente, ou você pode simplesmente encaixar um autor com o outro. Mas aí, quando você não precisa fazer as citações? Daqui a pouco eu vou responder essas... Vou ter que... A mãe de 3 aqui. Vou ter que apagar as fotos das crianças para baixar o Telegram da Joana. Pronto, daqui a pouco eu vou responder essa da Nadir, que tá muito boa essa pergunta. Vamos lá. Quando não preciso fazer citações, quando posso, né, falar com as minhas palavras. Você pode usar, você não precisa fazer citação quando a ideia ou a argumentação for com suas próprias palavras mesmo. Então foi você que comentou aquilo, você não pegou de nenhum outro lugar, tá? Ou quando for informações de conhecimento comum. Então, por exemplo, o que seriam informações de conhecimento comum? Você está escrevendo lá e aí você coloca lá, com base, sei lá, essa mistura vai reagir com a água porque a fórmula da água é H2O. Então, você não precisa citar quem foi que falou que a fórmula da água é H2O, porque essa é uma informação de conhecimento comum. Outro exemplo, mais próximo da gente, então, Dilma Rousseff foi a primeira mulher, né, a presidir o Brasil. Então, essa é uma informação de conhecimento comum. Se você coloca esse tipo de informação no seu trabalho, você não precisa tá citando de onde você tirou, porque são informações que todo mundo tem conhecimento, assim, pelo menos a grande parte, a maioria das pessoas tem conhecimento, certo? Que a gente chama de informações comuns. Então, sempre que for informações comuns, você não precisa citar os dados. Então, por exemplo, quando você traz que os alunos das universidades, 30% dos alunos das instituições de ensino trancaram as suas matrículas no período de isolamento social. Quando você traz essa informação precisa em um dado, de algum dado específico, você precisa comprovar de onde você tirou. Agora, se for uma informação de conhecimento comum, você pode citar, você pode escrever sem precisar citar. Você pode colocar com as suas próprias palavras. Se for uma ideia sua, o que a gente fala, uma argumentação sua, o seu próprio texto, você pode. Mas sempre fazendo essa junção, principalmente no referencial teórico. Então, no referencial teórico não pode vir só ideias suas, porque o referencial teórico é formado pelas indicações, de outros autores, certo? E aí, a Nadir perguntou, posso fazer citação somente no referencial teórico, no caso do artigo? Então, normalmente o artigo, ele tem lá os resultados e as discussões, certo? Então, como o artigo é resumido, uma forma mais reduzida, você pode trazer
uma introdução pequena, apresentando o seu contexto, né, a sua problemática, seus objetivos lá, como a gente viu. No referencial teórico, você deve trazer as citações. Na metodologia do artigo, você não precisa trazer as citações, porque a sua metodologia ela precisa ser bem direta e sucinta no artigo, né? Não pode ser algo muito longo, porque senão você fica sem páginas, sem espaço, porque o número de páginas é bem limitado. Depois disso, você vai precisar apresentar os seus resultados e nas suas discussões é interessante você trazer citações de outros autores. Na conclusão, também não precisa citar, certo? Essa live ficará salva? Ficará salva. Hoje ficará. Hoje eu tô boazinha pra vocês. Nem todas as lives ficarão salvas, tá? A maioria eu tô subindo lá no YouTube, gente, porque aí tem gente que prefere assistir no acelerado, né? Tem gente que prefere ir pausando, assistindo pelo computador e pausando e tal. E todo dia esse carro passa aqui, essa hora. Acho que vou até combinar com eles. Ó, passa um pouquinho mais tarde, porque todo dia esse carro de som aqui na minha live fica difícil. Pessoa. Então, aí esse foi o contexto geral de citações. Para você receber esse material aqui, gente, tirem uma selfie, um print, né, e me marquem aí, tá? Bonitinho. Para vocês receberem esse material aqui, vocês podem entrar lá no canal do Telegram, vou estar disponibilizando para vocês, certo? Esse material de forma gratuita. Não esqueçam de se inscrever no workshop. Começa segunda-feira, a gente vai liberar as aulas. Tem material PDF exclusivo também do workshop, certo? E aí vocês não podem ficar de fora, tá incrível. Façam mais perguntas. Quando uso só a imagem ou tabela de um artigo, ele tem que estar na citação e nas referências bibliográficas ou só se a informação estiver no corpo do texto. Quando você cita uma imagem ou uma tabela, isso já é uma informação independente. Na informação não é só texto, tá? Isso é uma informação em forma de imagem, ou uma informação em forma de tabela, uma informação em forma de gráfico, ou uma informação em forma de texto. Independente do que seja, você precisa citar de onde você tirou essa imagem ou essa tabela, certo? Por isso que eu falei aqui que a citação é você mencionar uma informação extraída de outra fonte, independente se é texto, se é imagem, se é gráfico, se é tabela, tá? O carro do ovo. Não, esse não é o do ovo, não. Acho que é outro. O do ovo passa de manhã. Gente, perguntas sobre citação. Assistam o vídeo lá no canal do YouTube, certo? Coloca lá TCC Academy e coloca lá citação. Inscrevam-se no workshop. Quem tá chegando hoje, seja bem-vindo, participa das lives, amanhã tem mais, 16 horas. Os temas das lives eu divulgo lá no canal do Telegram, junto com os PDFs exclusivos, tá? Vou colocar mais um material lá extra hoje, esse sobre o APUD, não vou esquecer. E deixa eu ver o que mais. Inscrevam-se no workshop. E para quem já estava perguntando, né? Dia 9/11 que abre as inscrições, né, as vagas para minha última turma do ano, do Domínio do Seu TCC. Já estou recebendo um monte de mensagens dos alunos da turma anterior. Eu tô postando aqui no feed para vocês, né, das aprovações dos alunos das turmas anteriores, certo? Obrigada, PH. Obrigada. Show, maravilha. Como se inscrever no workshop? Vamos fazer o print. Como se inscrever no workshop? Quando finalizar essa live, clica no link azul na descrição do meu perfil e cadastre o seu e-mail lá no botãozinho que vai ter o workshop, certo? Gente, vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Vamos fazer o print. Deixa eu responder aqui mais uma pergunta que eu vi. Pera aí que eu já tô perdendo. Vamos fazer o print primeiro? Vai! Faz o print aí, deixa eu me arrumar. Faça o print, eu vou colocar aqui. Inscrevam no workshop. Eita, que tá ao contrário, né, gente? Foi mal, de novo. Pronto, maravilha, fez aí, né? Então, é obrigatório indicar a página do livro na referência? Se for citação direta, sim, tá, Patrícia? Depois você volta um pouquinho a live e assiste novamente. Ela vai ficar aqui salva, daqui a pouco eu subir no canal do YouTube, tá, gente? Coloquei a coisa ao contrário, vocês postem a foto, certo? Deixa eu ver.
Para mais informações sobre o curso, tem que participar do workshop. Quem quiser saber um pouquinho mais como funciona, quem é novato, quem está chegando agora, já sabe, tem um destaque lá na descrição do meu perfil com o nome curso. E aí você vai ver o curso por dentro, eu mostro quais são os módulos que tem lá, como é a mentoria e etc e tal, tá bom? Gente, obrigada também, vocês são maravilhosos. Fiquem tranquilos na etapa de elaboração do TCC, não precisa ser um bicho de 7 cabeças, tá? A MF tá falando aqui, dá pra temer menos. Tá? Então, é só vocês terem um passo a passo adequado, seguir uma orientação adequada, tá bom? Não precisa se estressar e aí perder os cabelos, tá bom?